Aleluia. Amém, meus irmãos? Fique de pé comigo. Quero que você abra sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 11. Os irmãos que quiserem fazer apontamentos nessa manhã, seria muito bom. Eu tenho uma palavra reveladora para você. Ezequiel, capítulo 28, verso 11. Aleluia. Vamos pregar aqui na sede, essa mesma palavra foi pregada no monte, porque aqui nós podemos dar uma condição melhor, né? Trabalharmos melhor, o tempo é maior. Ezequiel, capítulo 28, verso 11. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o afiador de medida, cheio de sabedoria e de perfeita formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura: a sardônia, o tomás, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obras dos teus tambores e dos teus pínfaros estavam em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e nelas andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhassem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os seus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. E os olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Amém? Sei que a palavra é um bocado pesada, mas quantos podem dar glória a Deus porque é a palavra de Deus? Pode se sentar, meus irmãos, o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Nós estamos no mês falando sobre alegria. E hoje nós vamos falar sobre quem rouba a sua alegria, o que te tira a tua felicidade. Todos nós buscamos, o final da nossa existência é buscar a felicidade. Você vive e procura trabalhar e conseguir coisas para ser feliz. Pascal diz que até os suicidas se suicidam para serem felizes. As pessoas querem ser felizes. Você não corre atrás de dinheiro porque você é feliz. Você corre atrás de dinheiro porque você quer ser feliz. Se eu pegasse um papel e entregasse na mão de cada pessoa aqui, e com uma frase só apenas escrita, o que é necessário para você ser feliz? Ou, serei feliz quando? E escrevesse uma linha e você preenchesse. Muitos iriam dizer, seria feliz quando o dinheiro chegasse. Seria feliz quando meus filhos estivessem comigo. Seria feliz quando eu casasse. A outro diria, seria feliz quando eu divorciasse. A outra dizia, eu seria feliz quando ele morresse. Eu seria feliz quando eu tivesse cabelo liso. Outro dizia, eu seria feliz quando meu cabelo fosse crespo. Eu seria feliz quando eu tivesse dinheiro. O que tem dinheiro, falar, eu seria feliz quando eu perdesse todo esse dinheiro.
Porque esse dinheiro só tem me trazido infelicidade. Eu serei feliz quando estivesse perto da minha família. Outro diz, eu serei feliz quando eu estivesse longe da minha família. Eu só serei feliz quando eu for reconhecido. Os que são reconhecidos falam, poxa, eu era mais feliz quando eu vivia no anonimato. Então é grande confuso. Porque as pessoas atribuem felicidade do lado de fora de si. Quando, na verdade, a felicidade começa dentro de nós. A felicidade não é um estado. Você não está feliz. Ou você é, ou você não é. A felicidade faz parte do seu ser. Você é feliz, independente de qualquer situação, independente do que passa na sua vida, você é feliz. Sendo assim, você acaba convivendo muito bem com tudo que você tem. Tendo ou não tendo, você é feliz. E esse texto que nós lemos, eu estou dando só essa pequena introdução, porque se você percebeu, o profeta, quando ele está profetizando aqui, ele não está profetizando referente a um rei, ele está falando de uma outra pessoa. Ele está falando de um outro ser. Na época em que ele está profetizando, Deus toma o profeta e diz, profetiza contra o povo de Tiro, contra a cidade de Tiro, contra o rei de Tiro. No capítulo 26, ele peça, profetize sobre o lugar de Tiro, sobre o porto de Tiro, sobre a sua corrupção. E aí ele olha para o povo assim, no capítulo 27, profetiza contra esse povo também. Mas aí ele toma uma particularidade. Ele vira e diz, profetiza contra o rei. Contra o rei de Tiro. O rei de Tiro aqui mencionado, eu não tenho um nome para te dar. A história só diz que só fala sobre um rei de Tiro, o rei Irão, que era na época de Salomão e também de Davi, que era antes de Davi, muito amigo de Davi, a qual deu ouro, a qual ajudou muitas vezes Davi, a qual Salomão, o filho de Davi, o iludiu, porque ele precisava construir o templo, precisava construir o palácio, precisava construir os escudos de ouro. Então esse homem emprestou ou deu ao rei Salomão mais de 20 toneladas de ouro maciço, em troca dele dar apenas 10 ou 20 cidades. E o que Salomão fez? Deu cidades infrutíferas, lugares onde não se produzia nada. E disse que aquilo era muito bom. Isso não foi de agrado do Senhor. Deus não se agradou do que Salomão fez. Mas referente a esse nome, Irão, de Tiro, diz a maçonaria também que eles têm uma base sobre o nome do rei de Tiro, Irão. A maçonaria trabalha que no terceiro degrau que eles chegam para um grão-mestre, ele diz que ele tem que fazer as atitudes de Irão, que também é Irão, que é irmão de um grande homem. E ele está dizendo que ele precisou salvar a si mesmo. Então qual é a história que a maçonaria conta? É que o homem pode ser salvo por si mesmo. Então a remissão e a salvação dependem de si mesmo. Que Deus tenha misericórdia dos maçons. Porque Jesus veio na terra quando o jovem rico, que simboliza muito essa classe de pessoa, e disse que podia comprar todas as coisas, Jesus vira para aquele rapaz e diz, você não pode ser salvo. E aí confundiu a cabeça dos discípulos, porque os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, como é que nós podemos ser salvos? Jesus olhou para eles e disse, isso para o homem é impossível. Ele não disse que era improvável. Ele não disse que talvez. Ele disse que era impossível. Impossível é você atravessar nado lá de Belém até o porto lá em Salvador, da Bahia. É impossível você atravessar o oceano a nado. É impossível você tentar subir o Monte Everest apenas com uma colherzinha de sobremesa. É impossível você querer ir até a constelação de Van Halen e sair da atmosfera terrestre apenas pela rabiola de um pipa. É impossível. Jesus não disse que era improvável, ele disse que para o homem isso é impossível. Se Deus não intervém na salvação dos homens, os homens estavam todos perdidos. Mas quando Jesus chega na tua vida e na minha vida, Ele nos dá o direito de entrarmos pelas portas, porque nós somos salvos por Ele, pelo sacrifício dEle. Mas referente a esse rei de Tiro, nós não temos um nome. Só diz que em algum momento ele se pareceu muito com uma pessoa. E se você vê que ele está numa sequência de profecias,
E de repente parece que essa profecia, quando chega no verso 11, ela toma um âmbito maior, ela salta, ela transpassa, ela sai da realidade que Ezequiel está vivendo. Isso o que eu aprendo, irmãos? Deus às vezes muda a mensagem, Deus às vezes muda o âmbito daquilo que Ele está pregando e nós não percebemos. É necessário você ter um espírito de discernimento para saber quando é Deus falando e quando Ele está manifestando a sua glória. Porque o rei de Tiro não tem essas atribuições. Ele não era um afinador de medidas. Ele não tinha tanta sabedoria. E ele não era perfeito em formosura. Ele não estava no Éden, jardim de Deus. Ele não tem essas honras. Ele não se cobria de ouros e prata, em algumas coisas assim. Mas ele não era um querubim ungido. Consequentemente, nós descobrimos que essa mensagem não é para um homem. O que eu quero pregar nessa manhã para você? Você precisa descobrir, irmãos, o que é que está atrás das coisas que te fazem ficar triste. Quem diz que a sua luta é contra a carne ou sangue? Você sabe muito bem o que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, no verso 10. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Aí Satanás, é verdade que ele usa pessoas que lhe dá legalidade para vir contra nós. E aí ele ataca nossas vidas e de repente nós ficamos tristes com as pessoas, brigamos com as pessoas e entramos numa roda viva e não conseguimos descobrir o motivo de nós estarmos sempre tristes, porque nós estamos lutando sempre com a pessoa errada. O que Deus está mostrando para Ezequiel? Ezequiel está olhando para o homem, Deus está falando assim, não olhe para o homem, olhe para o que está atrás dele, o que está impulsionando ele a fazer essas maldades. Porque esse rei de Tiro conquistou grandes coisas por corrupção, por maldade, pelo sofrimento de gente alheia. Ele se tornou rico, ele ficou poderoso, porque ele fez muita gente sofrer. Quando você pega a história e você vê Adolf Hitler se levantando no ano de 1939 e fazendo atrocidades, quando você vê Saddam Hussein, quando você vê o que acontece na Síria por esses dias, que 1/3 da população cristã foi dizimada. Eles pegaram crianças, pegaram mulheres, pegaram homens, decapitavam em plena praça pública e ofereciam suas cabeças como oferendas a outros deuses. O que é que faz uma pessoa fazer tanta maldade? Não é o ser humano, é o que está atrás dele. Claro que eles vão ter que pagar pelos seus atos, é verdade, eles vão pagar pelos seus atos. Mas a nossa luta, nós não devemos firmar nisso, mas sim quem está impulsionando. Quem é que está impulsionando uma pessoa a levantar contra você para te tirar a paz? Quem é que vai na tua casa e te perturba? Quem é que faz ligações que te deixa para baixo? Quem é que faz você se sentir com o coração toda vez triste por causa de situações de pessoas até que você ama? Você acha que essa pessoa, não, a sua luta não é contra a carne e nem contra sangue. Você tem que olhar quem está impulsionando ela. Eu, quando era criança, meu pai levou uma vez a gente para um parque. E eu fui lá no balanço, estava eu e minha irmã mais velha, nós estamos balançando. De repente, meu pai foi cuidar da minha irmã e foi empurrar ela. E veio uma outra pessoa e começou a empurrar o meu balanço. O que eu fiz? Eu comecei a me atemorizar. Eu fiquei logo triste. Não, eu quis parar. Porque não era a mão do meu pai que estava atrás. Eu não conhecia aquela mão. Eu não sabia quem é que estava atrás de mim. Muitas vezes você está na mesma situação, você não sabe quem é que está impulsionando o seu balanço, você não sabe quem é que está empurrando, você sabe que aquela mão não é sua, se você se atormenta, porque você sabe que aquilo não é os braços do seu pai espiritual. Quando nós lemos aqui, você tem que aprender que o reino de Satanás ele é formado por algumas coisas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Toda vez que o reino de Satanás é formado por mentira, por acusação e é também por raiz de amargura. Ele é o pai da mentira. João capítulo 8, Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então toda vez que você se envolve com mentiras, toda vez que você está rodado em alguma situação onde há mentira, você está atraindo para você o reino das trevas, não o reino da luz. Não o pai das luzes, não o pai da verdade, que é a verdade absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós nos envolvemos com mentira, o reino das trevas se aproxima de nós. E aí se manifestam as ações desse reino.
Quando você está num momento em que você começa a acusar, e acusar principalmente os irmãos, porque ele é o acusador dos irmãos. Aprenda isso. Toda vez que você estiver perto de uma situação em que a pessoa está acusando e se lamentando, ou acusando um irmão da fé, cuidado, aquilo não provém de Deus. Porque ele é o acusador dos irmãos. Agora, se depois você vai na pessoa e fala, rapaz, por que você falou isso? Olha, por causa daquela conversa, você tirou uma pessoa, a pessoa se afastou da fé. Olha, a pessoa brigou com o outro, por que você fez isso? Vai dizer, não, eu não fiz nada. E na verdade ele não fez. Não foi ele. Preste atenção, porque Deus vai abrir a sua mente nessa manhã e você vai desmascarar esse querubim caído. Preste atenção. Quando você se envolve nessa situação, mesmo sabendo que no Provérbios 6, lá para o verso 16, diz que 6 coisas Deus não gosta, mas a 7ª tua alma abomina o quê? Aquele que semeia contenda, ou aquele que faz alguém se desviar, ou aquele que faz alguém se enfraquecer, ou alguém que faz alguém cair na fé. Deus abomina. Satanás não quer que você saia da igreja. Ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você permaneça na igreja e se apodreça dentro dela. Porque se você se apodrecer aqui dentro, você apodrece os outros. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, quando Baraque o contratou e falou assim, vou te dar dinheiro, e profetas estão se vendendo para profetizar aquilo que Deus não mandou. Quando ele levantou a mão contra o povo que não sabia do que estava acontecendo, quando ele subiu ao monte, ele levantou as mãos para amaldiçoar, o Espírito do Senhor tomou a boca daquele profeta caído, e o que saiu da boca dele diz assim as Escrituras, ó Israel, contra ti não vale encantamento. Mas Balaque disse, o que é então que eu faço? Eu te contrato para amaldiçoar e você abençoa. Ele disse, eu não posso ir contra Deus. E aí, ele falou, então como é que eu faço esse povo? Como é que eu faço para vencer esse povo? Você faz o seguinte, eu não posso amaldiçoar, mas introduza no meio deles pecado de fornicação. E aí, o próprio Deus o destruirá. Fornicação é quando você está no meio de uma situação e você quer desfrutar de coisas sem ter compromisso com ela. Toda vez que você vier à igreja querer ser abençoado, mas não quer participar das lutas da igreja, do sofrimento da igreja, você está em fornicação. Sendo assim, Deus vai te olhar com outros olhos. Eu sei que o clima está um pouco pesado, mas entenda a palavra que está sendo ministrada nessa semana, porque Deus vai abrir muito o seu coração. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Ou melhor, desculpa. 2 Coríntios capítulo 11. Diz que Paulo estava com medo da igreja de Coríntios. Ele falou assim, eu estou preocupado com vocês. Por que você está preocupado conosco, Paulo? Porque eu temo que Satanás, assim como ele enganou a Eva lá no jardim do Éden, com a sua astúcia, venha enganar vocês e vocês se apartam da simplicidade do evangelho. E o termo usado para astúcia no grego se chama parnogia. Parnogia significa você ser enganado sem que você perceba. Conta a história nos Estados Unidos que os garis dos Estados Unidos, eles fizeram uma greve. E a cidade de Nova York ficou lotada de lixo pelas ruas. De repente alguém teve uma ideia brilhante. Qual a ideia? Ele comprou um monte de caixa de papelão, colocou os seus lixos dentro, embrulhou com papel de presente e colocou na porta da sua casa. Em 10 minutos, os lixos já não estavam mais na casa dele. Sabe por quê? Alguém sem discernimento levou lixo para casa achando que estava levando um grande presente. Assim também é no mundo espiritual. Se Deus não abrir o seu entendimento, segundo a palavra de 1 Coríntios capítulo 11, lá no verso 9, 8, 9, 10, frisando o 10, porque ele está falando dos dons espirituais, dons de inspiração, dom de poder, dom de revelação. Nos de revelação ele diz discernimento de espírito, línguas estranhas, interpretação de línguas. Por que eles estão sempre ligados? Porque
Porque se tem línguas estranhas, tem que ter a interpretação e tem que ter o discernimento para que você não seja confundido nas profecias e ser levado e engodado por ventos estranhos. Nessa manhã eu quero que você abra o seu coração para que um espírito de discernimento desça no seu coração. Para que você possa saber o que é santo, separar o santo do profano, separar o certo do errado, para que você nunca seja confundido, mesmo dentro da igreja o Espírito Santo vai falar com você. E aí com certeza o seu coração não vai se entristecer. O reino de Satanás é dominado por mentira, é dominado por acusações, e ele também é dominado por raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, verso 12. Diz que quando você está na presença de Deus, você, eu, a igreja, volta a levantar as mãos cansadas. Os joelhos que às vezes estão quebrados, você volta a ajudar. Você arruma. Você endireita para a sua vida caminhos retos e perfeitos. Ou seja, você conserta a tua vida e você anda num bom caminho. Andando nesse caminho reto, as pessoas que vão olhar para o seu testemunho vão dizer: eu vou consertar minha vida, porque eu estou vendo Deus na vida dele. E você volta a consertar aqueles joelhos, aquelas pessoas que estavam caindo, quase se desviando, e elas não se desviam por sua causa, e eles voltam a ser sarados. Quando eu estava pensando nessa palavra, Deus começou a falar assim: não entre nesse jogo. Não entre nesse jogo de Satanás. Porque se você volta um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, no capítulo 12, ou melhor, nos versos seguintes, ele dizia: ninguém, no verso 15, ninguém te prive da graça de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Porque muitas vezes Satanás atira na sua alegria e você está brigando com o irmão. Está brigando com seu parente, está brigando com seu marido, está brigando com a sua esposa, está brigando com seus filhos, está brigando com o seu chefe, achando que ele é a razão da sua desgraça. Se você pega isso, porque quando você faz essas obras, quando você está com Deus, você tem santificação. A santidade é pelo testemunho que você está dando, levantando as mãos quebrantado, os joelhos aquebrantados, ajudando, fazendo assim. Você automaticamente, o verso 3 diz que você tem santificação. Quando você tem santificação, você vê a Deus. E é aí que muita gente complica, porque acha que santidade é estar brigando com os irmãos. Santidade, ninguém é santo brigando com ninguém, irmãos. Isso não é de Deus, não. E outra, Paulo, conhecendo essa situação, ele vai instruir o seu obreiro. Tito, quando ele vai escrever no capítulo 1, no verso 15, diz: olha, cuidado, tudo é puro para os puros, mas tudo é impuro para aqueles que já estão contaminados e têm seu entendimento totalmente reprovado na fé. Olha, eles dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, falam de coisas que não conhecem e são totalmente reprovados. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo daquele povo que se acha muito mais do que os outros. Sabe aquele povo que acha que ele está acima da média? Não, Deus fala comigo e não fala com mais ninguém aqui dentro. Deus unge, Deus, eu sou melhor do que todo mundo aqui. Esses são reprovados na fé. Quando você pega uma pessoa que começa a acusar, acusação, e falando que tem pecado, cuidado. Essa pessoa precisa rever os seus conceitos. Porque a Bíblia diz em Tiago, e também em muitos textos, você vai ter a clara compreensão de que só existe um juiz. E não sou eu, e não é você. Tiago capítulo 4 diz que Deus não me constituiu como juiz. Juiz só existe um. Quem somos nós para julgar o servo alheio? Quando Deus está tratando com a pessoa, ore por ele. Irmãos, o que eu estou pregando é muito sério. Ser crente é coisa séria. Uma coisa é você ser, como eu falei ontem, uma coisa é você ser uma pessoa que canta. Cantar, muita gente canta. Outra coisa é você tocar no coração de Deus, e como uma verdadeira adoração.
Pregar, muita gente pode pregar. Agora quero ver ser um profeta de Deus na terra. Aí eu quero ver. Porque daí tem que se colocar na presença do Senhor. Para Deus te usar, você tem que dar lado, você tem que se consagrar, você tem que santificar. Seu coração tem que anelar. Sua mente tem que estar possuída da palavra do Senhor. E desejar ardentemente cada momento o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Mas para o diabo te usar, basta você não dar lado para Deus. Em 39 livros do Velho Testamento, há apenas 15 expressões do diabo e da sua manifestação e do seu reino. Mas no Novo Testamento, só nos evangelhos, só nos 4 evangelhos, há 61 citações sobre ele e sobre as suas manifestações, sobre o seu reino. E mundo espiritual é uma coisa séria. É por isso que muitas vezes você está cabisbaixo, você está triste, você está pesado e achando que é Deus que não está te abençoando, ou então que os irmãos são contra você. Não! Você tem que identificar quem está atrás disso. Porque quando você descobre isso, você não enche seu coração de amargura. Frise seus olhos na palavra de Hebreus capítulo 12, verso 15. Ninguém te prive do que? Do favor do céu. Da graça de Deus. Eu tenho certeza que você não está aqui sentado apenas me ouvindo. Você veio aqui porque você quer uma intervenção de Deus na sua vida. Você veio aqui porque você quer uma ação de Deus na sua casa. Você veio aqui porque você quer um milagre de Deus acontecendo. Você cantou isso assim: eu quero que Deus se manifeste na sua vida. Então você precisa da graça. Se você precisa da graça, cuidado que ninguém te prive. Porque ele vai tentar colocar dentro do teu coração uma raiz de amargura. E ele sabe, se o seu coração tiver uma raiz de amargura, a graça de Deus foge de você. Consequência de você ter uma raiz de amargura, você se perturba e perturba os outros. Os irmãos estão compreendendo? O reino dele é firmado por isso. Você sabe que ele, quando o povo pecou, quando no Éden houve a queda, o reino dele começou a se manifestar com espinhos e abrolhos. Porque ele queria isso para ele. Se você ler e voltar a Ezequiel, você vai ver que ele tinha algumas coisas. No dia em que ele foi criado. No dia em que Deus o criou. Preste atenção. Preste atenção. Imagine a perfeição que é Deus. Parando por alguns minutos, vou criar algo. Imagine a perfeição, buscando inspiração para criar algo. E ele para. Ele fala: como é que eu vou fazer? Deus quer a perfeição plena, busca inspiração e cria um ser lindo, bonito, formoso, inteligente, sábio. E aí, como nós temos o hábito de fazer, porque nós temos os mesmos atributos de Deus, quando nasce uma criança, o que é que nós fazemos? Damos prendas para ele. Damos ou não damos? Nós sempre damos prendas para quem nasce. E quando ele nasceu, ele também recebeu presentes. Quais são os presentes que ele recebeu? Você está aqui no verso 13. Olha, quando ele nasceu, ele teve sardônico, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obras de tambores e pífaros estavam em ti, no dia em que você fosse criados, e para ti foram preparados. Deus criou para ele riquezas, e deu para ele o som dos pífaros, dos tambores. A música começou a existir porque ele existiu. Aí você entende por que ele tenta te escravizar no quê? Poder e fama. É isso que ele tenta colocar no coração das pessoas. Repare que até dentro da igreja há uma luta desesperada para se tornar rico. Para ter a esmeralda, para ter os diamantes, para ter o dinheiro, para ter o ouro dessa terra. Paulo, quando vai escrever a Timóteo, seu outro obreiro, no capítulo 6, no verso 10, ele diz: olha, meu filho, o dinheiro não é uma coisa ruim.
O dinheiro é como uma faca. Você pega a faca, você corta o queijo, você passa a manteiga no pão e come. Você corta um alimento, você prepara um alimento para você com a faca. Mas dê uma faca na mão de um psicopata, dê a faca no meio de uma criança, passe uma navalha na mão de um bebê de colo e você vai ver o que vai acontecer. Ele não tem condição. Então o problema não está numa faca, isso é em quem está segurando. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é ruim. Ruim é quem está segurando. É na mão de quem que ele está sendo depositado. Porque se você tem condição e sabedoria, o dinheiro não te domina. É você que domina ele. Quando Deus é primazia na sua vida, você não fica nessa fã, nessa desgraça de correr atrás de riqueza. Sua maior riqueza é saber que o teu nome está escrito no livro da vida. E que quando Jesus voltar, ele vai te levar para o céu. Então não se iluda com essas tentativas dele de desmascarar. E ele fala assim: não, isso não é de Deus. Porque que às vezes ele nos seduz com louvor, com a música. Ele tenta nos iludir. Ele, preste atenção, ele foi um anjo de luz. E ele é mestre em disfarce. No mesmo capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz que não é de se admirar que Satanás se disfarça de um anjo de luz e que os seus ministros se tornem ministros do Evangelho. Não é de se admirar. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Vai acontecer. Tem muita gente que está se colocando como homem de Deus, quando na verdade não tem a credencial do céu. A luz do Espírito Santo não brilha nele, brilha um coração corrompido de violência. Há uma corrupção nos seus comércios, há algo bom, o caráter não está bom. Ele está mais preocupado em ganhar e está matando a família, se desperdiçando em família. Meu irmão, cuidado, isso não provém de Deus. Não provém de Deus. E Satanás sabe disso, ele vai tentar te contaminar. E aí, se você não tem dinheiro, você vem para a igreja e não quer adorar a Deus. Afinal de contas, não tem dinheiro. Poxa, eu estou sem dinheiro, vou cantar como? Não, por que eu vou cantar? Aconteceu uma tragédia na minha família, por que eu vou adorar a Deus? Se aconteceu isso, por que eu vou dar glória a Deus? Por que eu vou fazer alguma coisa? Não, as coisas não estão indo bem para mim. E aí ele te seduz. Repare que ele está louco para que você se torne como ele. Ele quer, irmãos. A forma mais fácil de Deus te abandonar é você tirar a identidade de Deus de você. Uma coisa que ele disse frisado no Ezequiel capítulo 28, verso 15. Perfeito eram os seus caminhos. O cara era bom. Perfeito eram os teus caminhos. Até que, desde o dia em que você fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Preste atenção. Não é o jeito que você começa na fé. É o jeito que você termina. Para Deus, não importa como você começa, é como você vai terminar uma situação. Porque tem muita gente que começa bem pra caramba. Humilde, simples, com coração bondoso. Ele é a expressão de Deus na terra. Mas aí ele começa a crescer. Ela começa a crescer um pouquinho, pronto. Irmãos, eu tenho 18 anos de reconciliação com Deus. 15 anos só de ministério. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi gente entrando simples, humilde, preocupado, servindo. Deus ora, Deus usa a gente ora, Deus abençoa, Ele engrandece, Ele cresce. Quando Ele está lá em cima, se esquece de Deus, se esquece da obra, não quer mais ajudar, não quer mais participar, começa a murmurar, começa a xingar. Ele não trabalha para o reino, pelo contrário, Ele trabalha contra. Deus está mais preocupado com a forma como você termina. Daniel capítulo 12, verso 13. Ele disse: ser fiel até o fim. Olha, muitos estão caindo, mas tu vai até o fim. Olha para a pessoa que está assim, você não vai parar não.
Não, você não vai parar na fé, não. Não, chacoalha, assim, você não vai parar na fé, não. Se você começou bem, você vai continuar bem. Até Jesus voltar. Apocalipse capítulo 2, verso 11, verso 17, verso 21 e verso 26 diz: ao que vencer, não é o que está no meio, ao que vencer, ao que ir até o fim. Apocalipse no capítulo 3, verso 5, verso 12, e frisando o verso 21 da última igreja, ele diz: ao que vencer e perseverar até o fim, esse eu darei o direito de entrar pelas portas da minha casa. Ao que vencer. Ele diz também que nessa passagem de Ezequiel, ele era famoso, não dá tempo, meu tempo não ajuda em nada. Eu poderia ficar aqui uns 3 domingos explicando para você, parte por parte, verso por verso, do que acontece. Irmãos, Satanás não tem poder para nos derrubar. Se a igreja conhecesse o poder que ela tem, se a igreja conhecesse e vivesse o poder que ela tem, nós venceríamos e teríamos milagres a cada reunião que nós tivemos. Ele sabe, é simples, desune a igreja, a unção não desce. Salmo 135 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. E a unção desce primeiro na liderança, desce primeiro na barba, na cabeça do líder, do profeta, do sacerdote, desce sobre o altar e chega até o coração da igreja. Mas aonde que começa? Começa na comunhão dos irmãos. Você pode ter o melhor profeta, você pode ter o melhor professor, você pode ter o melhor mentor. Se não houver comunhão no seio da igreja, Deus não se manifesta. Quando nós estamos em comunhão, a unção desce e eu estou sentindo a comunhão da igreja, porque desde sexta-feira o meu coração ferve diante do altar do Senhor. Eu vim consagrado nessa noite para trazer uma palavra reveladora à tua vida, porque eu sinto a comunhão da igreja nessa manhã. Ele sabe que ele está perdendo. Ele sabe que o tempo dele nessa igreja acabou. Ele sabe que o tempo na tua casa acabou. Ele sabe que Deus é na sua vida. Ele sabe que Deus está com você. Por isso, desesperadamente, ele quer te confundir. Desesperadamente, ele quer que você não tenha discernimento das coisas. Ele quer desesperadamente te iludir como um anjo de luz. E você pensa, não, será que é Deus mesmo? Ah, mas está meio confuso, não. Se você não tem paz no seu coração, repreenda, porque isso não vem de Deus. Porque é onde aparece a manifestação do Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Se você está sentindo o preço, tem alguma coisa errada. Oh, aleluia! Eu poderia falar dos comércios, do que se fazem hoje com a palavra de Deus, iludir e confundir para ganhar algo em cima. O seu coração, ele se corrompeu pela sua formosura, ele achou que ele era bom demais. Ele, afinal de contas, ele era um querubim ungido. Afinal de contas, ele foi a inspiração da criação para algo. Vou falar de uma forma bem simples para que você entenda. Ele andava no meio das pedras afogueadas, ele andava no meio dos tesouros de Deus. Consequentemente, ele era, entre aspas, o tesoureiro do céu. Porque ele tinha acesso às riquezas do trono. E quando ele chegou lá, diz a palavra, se você é um estudador da Bíblia, você vai entender, ele viu um trono. E ele se admirou com aquele trono. O trono de marfim, que está expressado no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4 de Apocalipse, e também de Ezequiel, e também de Daniel no capítulo 9, capítulo 12, sobre o trono de Deus. Havia um trono no meio.
E ele olhou para esse trono e disse: esse trono é meu. Afinal de contas, não tem ninguém aqui melhor do que eu. Se eu não pregar, Pai, Deus não faz. Se eu não cantar, Deus não se manifesta. Se Deus não tem ninguém melhor do que eu. Eu sou. Esse trono é meu. É por isso que Isaías, verso 14, ele diz: então eu subirei, colocarei o meu trono na banda do norte e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele quer dizer de ser semelhante? Eu vou executar as mesmas funções do Criador. O problema é que ele era apenas um querubim, uma criatura, um anjo. É verdade que ele é como se fosse 15 mil, é considerado 15 mil vezes maior do que um homem. É verdade. Um arcanjo é 7 vezes de glória maior do que o anjo. O querubim é 7 vezes mais em glória do que o próprio arcanjo. Mas os serafins estão 7 vezes maiores do que ele. E Deus está acima de todos. Quando ele pegou e disse assim: vou subir, quando ele colocou a cabeça sobre a outra atmosfera espiritual onde ele não pertencia, a própria glória de Deus o jogou para baixo. Porque ele não pode estar lá. Não foi capacitado para aquilo. Você vê os querubins, que são seres que giram em torno de si como um tornado pequeno com 3 asas. Por que ele tem 3 asas? Uma asa ele sustenta o seu voo, uma asa ele cobre os pés. Por que ele cobre os pés? Sinônimo de santidade. Porque quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, virou para ele e disse: Pedro, vou lavar os seus pés. Eu disse: não lave meus pés. Não sei de o senhor lavar meus pés. Eu disse: se eu não lavar os seus pés, você não é digno de andar comigo. Eu falei: opa, então me dá um banho completo, Jesus. Não, os seus pés bastam. Por que ele cobre os pés? Por que quando está na presença, quando Moisés, melhor dizendo, chega na presença de Deus na sarça, Deus fala: tira essa sandália, rapaz. Que significa a única coisa que ele tinha no mundo. Ele falou assim: tira, porque esse lugar está santificado. Quando o mesmo anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, ele se apresentou diante de Josué, e Josué olha para aquela pessoa e diz: quem é você? Você é por nós ou você é contra nós? Ele falou assim: Josué, eu sou o príncipe do exército de Deus. Josué já se prostra diante dele, falou assim, e disse a palavra que o anjo falou assim: Josué, se você quer fazer, faça bem feito, tira a sandália dos seus pés, porque já está purificado e santificado esse lugar. Mas por que ele cobre os seus olhos? Porque ele vive numa inclinação de um eixo assim, de sinal de reverência, porque ele anda sempre diante do trono. Por que ele tem que tampar com as outras asas os seus olhos? Porque ele não pode ver a glória de Deus. Se ele vê, a própria glória o consome. Se um ser desse está na terra por alguns instantes, há um colapso de terremotos, maremotos, e uma destruição e um caos tremendo. Agora você entende o milagre de Deus. Jesus Cristo está andando na terra. Quando Jesus se manifestou dentro do ventre de Maria, isso já era uma loucura. É como se ela estivesse portando umas 30 mil bombas atômicas dentro do seu ventre. Quando Jesus veio, e por isso que Hebreus fala que ele foi formado um pouquinho menor que os anjos, porque ele teve que vir em carne. Quando Jesus anda ou se manifesta, irmãos, o maior milagre que Jesus fez não foi curar os cegos. Não foi alimentar 5 mil homens e mulheres e crianças com pequenos pães e poucos peixinhos. Não foi ele curar pessoas, nem ressuscitar mortos. O maior milagre de Jesus é ele permanecer na terra e a terra ainda permanecer no seu eixo perfeito e não houver nenhum tipo de variação. Porque ele na terra seria uma loucura. Ele viver 33 anos nessa terra, num corpo terreno, cada dia, cada respiração dele era um milagre. Quando ele estava sendo assaltado, se Jesus não tem o seu autocontrole como um ser divino, ele explodia todo o cosmos. Mas por amor a mim e a você, ele se manteve. Irmãos, não acredito que você não está entendendo a grandeza desse Deus.
É muito profundo esse Deus, meus irmãos. O poder dele é ilimitado. Aí o querubim, cabeção, resolve subir. Conclusão, deu asneira. O que é que Deus fez? Pegou ele e a terça parte dos anjos. Considerando que tem 3 classes de querubins, então ele lançou um querubim e a terça parte significa que ele lançou o coro todo angelical por a terra. O coro original dos anjos desceu todo para a terra. E diz a ciência que um meteoro caiu no Golfo do México. E por que aquele meteoro caiu no Golfo do México? Houve maremotos, houve terremotos, as placas tectônicas se romperam e se quebraram todas. Houve uma eu nem sei falar essa palavra, destabilizou toda a terra e morreu toda a vida terrestre. Só porque ele caiu, um meteoro caiu lá no Golfo do México. Mas eu e você sabemos que isso não é um meteoro. Esse meteoro tem um nome. Esse meteoro se chama Lúcifer. Ele era um querubim, Deus lançou. Agora preste atenção para ver se eu animo você, para que a alegria do Senhor venha à tua casa. Opa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Neemias capítulo 8 diz o quê? Que a alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor. Como é que você entende esse texto? Como é que você entende esse texto? Hã? Você disse o que mesmo? Leia pausadamente e entenda. Alegria de quem? Ah, então não é a sua. Não é a minha. É a alegria de quem? Ah, então quer dizer, então quando você alegra o coração dele, ele te fortalece. Tem gente muito equivocada com a palavra de Deus, meu irmão. É a alegria do Senhor. Quando Ele está alegre, Ele me fortalece. Não é a minha alegria, é a alegria do Senhor. Mas voltando. Quando ele caiu com o focinho dele na terra. Preste atenção. Deus olha para si mesmo. Na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo diz: desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com o mesmo pó a qual o diabo bateu com a cara, Deus pega e faz um boneco. 1000 vezes, ou bem mais do que isso, inferior à beleza e à formosura dele. E ele está vendo Deus fazer. Deus fez um boneco simples, frágil, pequeno, limitado, carente, necessitado. Vai nesse boneco e dá o seu sopro de vida. Olha para aquela criatura caída e diz: o que é que você era mesmo? Agora você vai entender porque ele te odeia. Não, agora você vai entender claramente porque ele odeia você. Porque ele odeia a igreja. Porque Deus olhou para ele e disse: você era o que mesmo? Responsável pelo louvor. Responsável pela adoração no céu. Pois essa criaturinha que eu estou criando agora, eu chamo de adorador. Você era o que mesmo? Responsável. Era você que era responsável para alegrar meu coração. Pois é, quem vai alegrar meu coração agora é esse. Mas ele é inferior, ele é feio, ele não é isso, ele não tem nada que eu tenho. Não precisa. Tendo a minha graça, basta para ele fazer. E ele monta aquele bonequinho e sobe e diz: a partir de agora você é o meu adorador. Você é responsável para provocar a adoração e o meu coração se alegrar. Quando alguém rouba alguma coisa de você, como é que você se sente? Quando alguém toma o seu lugar de alguma coisa, qual é o sentimento que vem dentro de você? É de raiva, é de ira, de vingança. Porque ninguém aqui gosta de perder.
É por isso que Satanás quer te colocar os atributos dele. Porque quando ele perdeu, ele olhou para o ser humano e falou assim: a minha vida e a minha existência passa agora a ter um propósito: destruí-los. Porque eles tomaram o meu lugar. Por isso que quando você canta, ele se irrita. Por isso que quando você está passando por luta, ele fala: não canta não. Não vale a pena. Deus não se importa com você. Não, ele não está nem aí contigo. Não, olha, afinal de contas, olha o jeito que você está passando, você está com problema na tua casa, você não tem dinheiro, você está faltando isso, está faltando aquilo, outro. Não, você está afastado que nada. Ele não merece o seu louvor, ele não merece a sua adoração. Não, não canta para ele não. Porque ele sabe que quando você está triste ou quando você está assim, em alguma situação, e você fala: Senhor, eu te adoro, o céu sente a glória da adoração da igreja, e o Senhor se levanta para trabalhar em favor dos seus servos. Mas não ficou só nisso. Você vai entender porque ele te odeia mesmo. Ele te odeia porque você tomou o lugar dele. E ele te odeia porque Deus deu a nós o que ele queria ser. Deus vai fazer: o que você queria? O que você queria mesmo fazer? Ser sua semelhança. Pois para você eu não dou, e para esse ser eu faço ele a minha imagem e a minha semelhança. Ele vai ter meu caráter, ele vai ter a minha ação, ele vai ter a mesma semelhança, ele vai executar as mesmas funções a partir de hoje. Ele pensa como eu penso, ele fala como eu falo, ele age como eu ajo, ele tem os mesmos sentimentos, ele tem o mesmo caráter. Tudo que você desejou ser, Satanás, eu dou para a minha igreja, para a minha criação. Você entendeu porque ele te odeia? Você entendeu porque ele quer acabar com a sua vida? Você está entendendo porque ele trama tanto quando você não quer deixar você servir a Deus? Porque você é o que ele queria ser. Você tem o que ele tinha. Você é a razão do ódio do inferno. Por isso que ontem quando nós estávamos assim, se você se levantar hoje, o inferno vai se preocupar. Se você tomar uma posição, você: a partir de hoje eu vou adorar o meu Deus. A partir de hoje eu vou colocar minha vida em santificação. Ele treme porque ele sabe que você tem poder para isso. Ele sabe que o pecado não pode te dominar. O pecado não pode te dominar. O pecado não pode dominar. Romanos 16, versos 4, diz que não, que o pecado não terá domínio sobre vós. Não tem domínio. Por isso que ele vive naquela situação. Não, ele é como o leão, ele vive fingindo, atormentando. Não faça, não dá, olha, vou te destruir, olha, se você orar vai ter retaliação. Aí fica tudo com medo, não quer orar. Não, irmão, você nasceu para orar, você é casa de oração, você é adoração, você tem que adorar a Deus. Só para nós finalizarmos. Eu não entendo porque você ainda não está adorando a Deus. Evangelho de Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, principalmente até o verso 13. Diz que existe um endemoniado. Uma pessoa endemoniada. Jesus entra no barco, supera a aflição dos discípulos, a murmuração dos discípulos, enfrenta o mar, enfrenta uma tempestade, só para chegar numa terra, porque ele ama um endemoniado. Diz a palavra que Jesus chegou naquelas terras, e quando aquele homem soube que Jesus estava naquelas terras, correu em direção a Jesus, e ao chegar ao pé de Jesus, se prostrou e o adorou. Não, agora eu não consigo entender mais nada dentro da igreja. Considerando pelos porcos, haviam 2.000 porcos. Significa que aquele homem tinha no mínimo dentro de si uma legião de 2.000 demônios.
que ora, e mesmo que os homens os aprisionavam em correntes, ele batiam contra as rochas e quebrava, e os grilhões não podiam prendê-lo. Agora eu não entendo. Diz a palavra que eu estudei sobre esse texto, a distância de que aquele homem percorreu para se encontrar com Jesus. Ele correu desesperadamente, 1 quilômetro. Ele correu desesperado. Irmãos, eu não entendo isso. 2.000 demônios não conseguiram segurar um homem para prestar uma adoração a Deus. Ele era possuído por mais de 2.000 demônios. Ele correu 1 quilômetro. E quando ele encontrou com Jesus, ele não questionou nada. Ele se dobrou, se prostrou e o adorou. Agora eu não sei o que é mais forte do que 2.000 demônios que ainda não fez você adorar a Deus. Eu não sei o que pode ser mais forte. Me explique, eu não sei o que é mais forte que 2.000 demônios que te impede de dar glória a Deus, que te impede de você prestar um culto a Deus, que te impede de você chegar e você, Senhor, eu quero executar a minha função como adorador do Senhor. Nessa manhã desprenda de tudo. Não, em nome de Jesus eu estou dando uma ordem no reino espiritual. Você não vai mais murmurar. Você não vai mais reclamar. Você adora a Deus. Ele nem todo inferno tem poder para te segurar. Quer que te está segurando um problema em casa? Ah, meu marido que dá um trabalho lascado, que não sei o que eu não gosto dele, que está me maltratando. Isso é motivo para você. E por acaso seu marido tem mais de 2.000 demônios? Ai, meu dinheiro que não chega, por acaso esse dinheiro é maior do que o Senhor teu Deus? Ah, mas é uma cura que não se manifesta, por acaso isso vai impedir de você adorar a Deus nessa manhã? Eu não acredito, irmãos. Eu não acredito, porque firmado pela palavra, nem 2.000 demônios seguraram esse homem, nem toda ação espiritual conseguiu parar esse homem. Ele chegou desesperadamente, ele correu desesperadamente, assim, eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo. Eu quero saber se você quer adorar esse Deus essa manhã. Se você tem fé para adorar a Deus, para que a alegria, para que chegue a alegria no coração dele, ele te fortalece nessa manhã. Porque se você crê nisso, você tem que ficar de pé, você tem que adorá-lo, você tem que bendizê-lo, você tem que exaltá-lo, você tem que dizer que ele é grande, e porque você tomou de um querubim ungido protetor, você tomou o lugar dele. Ele te criou para adorar. Ele te criou para bendizer. Eu tenho certeza dessa palavra que hoje você está desmascarando o inferno na sua vida. A sua luta não é contra a carne ou sangue, não é seus parentes, não são seus irmãos, não são sua família. Não são eles que estão te prendendo. Não são eles. Não são essas pessoas. Não são. A sua luta não é contra esse irmão, não é contra aquele irmão, não é contra a igreja. Nós não estamos aqui lutando contra a igreja. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nessa manhã eu estou ungido pelo Senhor para desmascarar a Satanás e o inferno na tua vida. Volte para a tua casa para adorar. Volte para a tua casa para bendizer. Volte a colocar a sua casa em ordem. Volte a adorar ao Senhor teu Deus. Não impeça. Tenha liberdade para expulsar esses demônios. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Eu sei que Ele está aqui. É o Senhor das luzes, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele está aqui na tua vida. Você tem, sim, você tem. Expulsa esse espírito de tristeza, esse espírito de depressão. Fala, não, eu não te aceito. O meu corpo pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se é para dar legalidade, dá legalidade ao Espírito Santo de Deus. Se é para dar legalidade, dê legalidade a Deus. Sim, eu não acredito que você vai perder para um endemoniado que tinha 2.000 demônios no couro. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está com você. Eu acredito que você pode adorá-lo. Eu acredito que você pode bendizê-lo.
Eu acredito que o Espírito Santo está tomando. Nessa hora os profetas dessa casa estão autorizados para profetizar e manifestar a glória do Senhor nesse lugar. Desde quarta-feira o Espírito do Senhor tem se manifestado com poder, com unção e com ousadia. Agora é hora de você pegar. Agora é hora de você dizer saia. Agora é hora de você repreender, porque a autoridade está na sua vida. Está na sua vida. Está na sua vida. Sinto o poder te envolvendo. Sinto o poder do Espírito Santo te envolvendo. Derrube as muralhas nessa manhã. Se enquanto você ora, o óleo desce fresco sobre a tua cabeça. Sinta a unção de Deus. Xalega na alabaçu. É tempo de renovo. É tempo de renovo. Nessa manhã o Espírito Santo está derramando sobre a vida de você espírito de discernimento. Você a partir de hoje não anda mais escondido, nem confundido no meio das trevas. Agora é hora. Quem tem glória dá glória. Quem tem línguas estranhas fale mistério. Quem tem mistério de Deus fale para ele se manifestar. Se você tem glória, glória. Recebe. Você tem autoridade. Desmascare Satanás na sua família. Desmascare ele na tua casa. Desmascare. Fala, não. Eu não estou lutando contra o rei de Tiro. Eu não estou lutando contra esse rei. Diz a palavra do Senhor que ele não permanecerá mais para sempre. Que ele caiu por terra. Deus o lançou. E agora ele está debaixo da planta dos seus pés. Nessa manhã Deus está te dando autoridade para pisar nos seus próprios pecados. Deus está te dando autoridade para você pisar não só na cabeça da serpente, mas você está pisando sobre a sua depressão, sobre a sua fraqueza, sobre a sua limitação, sobre os seus problemas espirituais que te impedem de adorar a Deus. Na sua timidez, no seu medo, na sua covardia, nessa manhã você pisa. Oh, Israel, sinta o poder de Deus se envolvendo. Sinta o poder de Deus se envolvendo. Sinta o poder de Deus se envolvendo. Ele está te dando força. Sinta sim, porque agora é dia de mudança. Você muda. Agora você muda, porque o Espírito Santo está te enchendo de autoridade. Ele não domina a tua mente. Ele não domina o teu corpo. Ele não domina o teu espírito. Você tem autoridade, mulher. Você tem autoridade, meu servo do Senhor. Cadê os profetas dessa casa? Profetize. Eu sinto o poder do Senhor. Eu sinto vontade de correr nesse tempo hoje. Eu sinto vontade de correr e ir até o céu correndo em direção do Senhor. Eu sinto a glória do Senhor. Eu sinto curas sendo liberadas nessa hora. Libertação estão vindo sobre a tua vida. Sim, estão vindo sobre a sua vida. Sim, você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você não está no reino das trevas. Você não está no reino das trevas. Se permanecemos na luz onde Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar aquelas que acham que são alguma coisa. Sinta o poder da palavra. Sinta o poder da palavra. Seja batizado no Espírito Santo. É direito teu. É direito como igreja. Reivindica o poder do Espírito. A glória do Espírito sobre a sua vida.
Sim, você tem. Você tem autoridade. Você tem autoridade, receba. Nunca mais se curve diante desse Deus falso. Nunca mais se curve diante das astutas ciladas do inimigo. Nunca mais se venda as investidas dele contra a sua casa, contra a sua família, não. Você nasceu para adorar. Você tem que adorar. Você tem que cantar. Você tem que cantar. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles fizeram a obra de Deus. Eles pregaram contra uma cidade, contra o pecado daquela cidade. Havia uma menina profetizando coisas que até parecia ser de Deus, mas ele perturbou-se e não teve o espírito, e olhando durante muitos dias, olhou para aquela menina e disse: espírito de mentira, espírito de adivinhação, sai agora! E ele saiu. Por causa disso, eles tiveram problema. Por causa disso, eles tiveram problemas. E aí eles foram presos, foram assaltados, deixaram eles nus, apanharam, humilhados, mostraram suas vergonhas para todas as pessoas, foram humilhados, amarrados em troncos e chicoteados. Mas aí eles estavam juntos dentro de uma prisão, eles olharam: então, irmão Paulo, como é que o senhor está? Estou muito machucado, irmão Silas. E o irmão, como é que está? Ah, eu estou quase à beira da morte. O que a gente vai fazer? Olha, eu tenho um cântico aqui para cantar. Como é que é? Vamos cantar um louvor para Jesus, autor e consumador da nossa alma. Ele é mágico. E eles começaram a orar, eles começaram a cantar, e as pessoas começaram a ouvir. E eles começaram a cantar e a orar, a hora cantava. Eu fico imaginando que quando Paulo começou a expressar a voz, então começou a cantar um hino, então Silas começou a ser tomado pelo Espírito e orava. E quando Paulo se calava, Silas cantava e Paulo ministrava em oração. E quando ele começaram a orar, eu tenho certeza que Jeová se levantou. Eu estou ouvindo uma coisa, o quê? Eu estou ouvindo a adoração. E aí aquela adoração chegou, e eu tenho convicção de que meu Deus é pentecostal. Jeová sapateia no céu, a terra treme embaixo, e as prisões são libertas. Adore ao Senhor. Agora é hora de ministração. Irmãos, eu sei, tem gente aqui dentro dizendo: não adore não. Não, você já adorou muitas vezes e não aconteceu. Hoje é dia de mudança. Eu levantei às 7 horas da manhã, passei a noite toda na oração. Quando eu fui me reclinar para descansar, a irmã Alete me liga desde lá de Cascais e diz: pastor Eduardo, eu estou sem orar, estou orando pela tua vida, e eu vi o Senhor manda te dizer: está confirmada a palavra nesta manhã, porque o Senhor não dormiu, mas o Senhor teu Deus te consola, e hoje ele muda a história do seu ministério. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui nessa manhã. Adore ao Senhor, adore. Não se limite em me ouvir. Não se limite. Levante essa mão, adore. Ministre uma palavra de vitória a uma pessoa. Ministre uma palavra de vitória na vida de um irmão. Ministre, fala: agora é hora de transformação. Agora é hora que o Senhor vai manifestar a tua glória. Procure alguém. Talvez você está esperando que alguém ore. Não, você é homem de Deus, rapaz. Você é mulher de Deus. Ministra, porque enquanto você ministra, Deus já está fazendo por você. Ministra na vida de alguém. Ministre uma renovação, ministre uma cura, ministre um salvamento, ministre a glória do Senhor. Sinta o terremoto espiritual vindo na sua vida. Eu sinto a glória nesse momento. Oh glória! Irmãos, eu estou vendo tochas de fogo nesse lugar. Eu estou vendo brasas vivas nesse lugar. Eu não estou vendo pessoas. Tem pessoas aqui que estão incandescentes
presentes na presença de Deus. Fecha o mundo espiritual. Uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Irmãos, eu creio que hoje é dia de transformação. Está acontecendo algo extraordinário nesse culto. Eu sinto a presença do Senhor grandiosamente. As portas não vão se abrir para você. Elas já se abriram. Deus está mudando a situação. Ministra. Do poder. E o Senhor era com eles. E manda lá bacibica, toma baciri, me anda lá, chai. Rimeca, manda baciri, me anda lá. Sinta o poder de Deus. Cante, ouça. Deus muda a tua história. Deus muda a sua situação. Enéas, Deus está te dando um novo recomeço. Enéas, Deus está traçando um caminho novo na tua vida, meu filho. Anda, contempla a mudança que vai acontecer na tua casa. A partir de hoje o sol nasce na tua vida. Porque nessa prova tu mostraste fiel e passaste diante da minha presença. Assim eu, Senhor, te coroo com diadema de glória e transformo e declaro que a tua história muda para a glória do meu nome, em nome de Jesus. Será, camarada? Tenha fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E manda lá basiri me anda baixar e baganassi. E manda lá basuri me anda lá babassi. Mislene, Deus te chama pelo nome. Por esses dias você passou por problemas, avaltubiaram o teu coração e a sua mente se perturbou. Na madrugada, nos seus dias de silêncio, você disse: meu Deus, até quando? Eu, o Senhor, sou aquele que te sustenta. Te guardei por esses dias e vou continuar te guardando. Mostrarei a minha salvação e trarei para perto de ti aqueles que te ajudarão. Não temas, porque eu tenho um projeto na sua vida. Não penses em retroceder. Não te pus nessa terra para retroceder. Tu terás que caminhar e crescerá. Eu abrirei uma porta, diz o Senhor. Sim, te farei crescer e te multiplicarei. A obra da tua mão te trarei, e do teu coração cuido eu, diz o Senhor. Tenha fé. Aleluia. Creia na cura, Francisco. Creia na cura. Creia na libertação. Deus está te libertando hoje. Creia, 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 creia. Tão somente com o Espírito Santo se apodera do teu corpo. Se liberta das suas fraquezas e das suas limitações. Ah, irmãos, eu sinto a glória de Deus nesse momento. A impressão que eu tenho é que o culto parece que não vai acabar. A impressão que eu tenho, irmãos, é que Deus vai te tomar em poder. A impressão que eu tenho é que Deus vai mudar algo aqui dentro de uma forma tão grande. A impressão que eu tenho, irmãos, é que você vai levantar com uma autoridade tão grande. Tão grande que quando você sair pelaquela porta, demônios vão cair na tua frente. A impressão que eu tenho é que Deus está mudando. Oh, aleluia.
Sinto o Espírito Santo. Sinto o Espírito. E Ele tirou dele e deu a ti. Nunca mais ele vai te iludir. Nunca mais você ficará triste por causa das ações dele. Porque você sabe que ele está desesperado. Ele está desesperado porque sabe que a luz do Senhor brilha sobre a sua vida. Ele sabe que ele não pode te vencer. Ele sabe que quando a sua voz, a sua mão é levantada e a sua voz é alçada aos céus, o Espírito do Senhor leva as suas lágrimas até a presença do Senhor teu Deus. Eu tenho convicção plena que Jeová está de pé no trono, recebendo as suas lágrimas. Enquanto você fala em mistério, Ele ministra no teu coração e te mostra coisas tremendas, revelações tremendas. Deus está mostrando para pessoas aqui o oculto e o escondido. Deus está revelando mistérios. Deus está fazendo coisas tremendas nessa manhã. Eu sinto o avivamento neste lugar. Eu sinto o vento do Espírito soprando e nos envolvendo em meio a um manto de glória. Irmãos, enquanto vocês oravam, enquanto nós ministrávamos, eu sentia como tochas incandescentes nesse lugar. Eu não estou vendo pessoas. Eu não estou vendo pessoas. Deus está te mostrando quem você realmente é no mundo espiritual. Eu creio. Oh, aleluia.
Oh Deus. Abasire mandala candalaço. Ela mandala. Malatoro, chedai que manda assim. Limana lá mandala candocho enche esse lugar. Manda xere matsu. Oh, aleluia. Aleluia! 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 Vem neste lugar. Namanda xere mandalabaçu. Recebe! 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 As lutas não foram para te matar, foram para mostrar que o Senhor teu Deus é o Deus das batalhas. Recebe o poder, recebe a glória. Vem neste lugar. Para mandar show. Vem neste lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ai, irmãos, eu sinto a glória do Senhor. Para não quebrar essa espiritualidade do culto, irmãos. Os avisos estão ali. Hoje eu não peço para me dar aviso, não, porque isso não vai prestar aqui, não. Tire seu dízimo, sua oferta, você vai entregar nessa mesma espiritualidade. Nós vamos dar glória a Deus. Mas você vai sair daqui cheio dessa unção. Você vai sair cheio dessa unção. Você vai sair cheio, você vai pedir mais, mais e mais. Deus tem que te dar mais. Então, se você tem um dízimo, você tem sua oferta, levanta, consagra ao Senhor e fala: Senhor, obrigado por essa reunião. Sim, Deus, obrigado porque eu estou selado. Estou selado pelo fogo do Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Manifeste o seu poder nesse lugar, Jesus. Sentado em meio aos querubins. Deus está aqui nesse momento. Deus está aqui. Deus está aqui. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás amado por anjos, vem neste lugar. Vem nesse lugar, Senhor, enchendo essas pessoas. Tu que estás assentado, derrama sua glória, derrama o seu poder sobre o trono. Vem, Senhor Deus, fazer novidade de vida nessa noite. Oh, Senhor, esse domingo é um marco, é a transferência. Eu sei, Senhor, divisão de águas.
sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Peça para ele te encher. Peça para ele te encher. Vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche esse lugar. Enche a minha vida. Diga, enche esse lugar. Seja cheio, seja pleno, seja cheio, seja pleno, seja pleno. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Oh, irmãos, eu vou entregar a bênção apostólica, mas se você quer ficar adorando, adore. Se quer buscar mais, busque. Receba aquilo que do céu lhe é dado nessa manhã. Receba, toma posse daquilo que o céu lhe está se concedendo nessa manhã. Ninguém tem nada assim que do céu lhe é dado e o Senhor está dando aqui hoje. Recebe do que o céu lhe está lhe dando. Ele manda e é macio. Ele ofa na sonei. O ore manda lá e chene cambou do pas. Ele anda lá e chedole babas. Raikando fenai cheneri leri la sondo babasiri babas. Ele baixa nele lá sonoi era e na basiri nei. Iriela masiena faila sidera baya. Ore boshma. Nala manda chore, manda que nala manda chore viota. E que a graça do nosso Senhor Jesus manda chore, mandou cheio. Alamanda xeremata. Alamanda xeremata. A linguagem que eu uso é espiritual. O Senhor fala com alguns aqui em secreto e oculto e escondido. Porque Ele não quer revelar a todos, mas a algumas pessoas o Senhor está lá cheio. Nelena shire te papa soto toro talama shere banai que no maloba siri mandai bebe shene kai sorane sinai ibiko te basando terate chibi cantori manai ketos halamasiri que nata la faz e nikosha neliminai ramodo sori manasu e canso no basi. Se nele manda checota basuyoko inalabasi ne basubupo. E ele passe te que não mamasi nesse mistério eu te envolvo a mamaca sonoko. Ele manachere me com base no teu espírito eu falo no chicabatabasi. Para cantar me candalabas para que o canal balamasi ne candasi nerebeca tarobasi do mistério dos icanalabasa. E masima labasuri pequei. Eremasse te coposse materi bataque te sinobere. E nesses dias eu estou roxa na cama.
Quando eu mando suruba nem mexer. Não, eu não. Me manda basi. Nalabasi, não te coloquei para si bacabaçu. E nem me manasi becanda labas para que apesassem de becanda su. Malamanda suri mexer. Isso, Amanda, basi, tu és meu filho. Ambaçu. Amasso nesse, nos sonhos eu falei, nos sonhos eu manifestei. Amashiba cantor, passei. Ai, mas eu, o Senhor, vi, Hashiba cantor, se contemplei, abassi. Basuro, basuri, mais te levantarei, sim, cabaçou. Amasso. Mas eu falo em segredo para alguns, porque o mistério que eu tenho ainda precisa ser trabalhado. Há pessoas aqui que eu mostrarei a glória. Serão pilares neste lugar, amados. Eis que eu retiro o medo e a timidez, chamada baçu. E um espírito de ousadia se te possui nesse momento. Me canta baci. Amasso no bacine canta. E para provar que eu estou a falar aqui, aqueles que estão sentindo que o seu coração está a queimar, é contigo que o Senhor fala. E o Senhor derrama sobre ti a tua glória e manifesta o seu poder. Ashena cantashi. Marabasi de meandabashi. Mabasi meandabashi menakandasho. Nalamanalabasere bedere bedere bedeshe merabatoshi. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ramanda la shaye basi. Rasita canto manava la sirena. Sinta a glória do Senhor, sinta a glória. Nessa semana, Satanás tentou contra essas reuniões, tentou contra a sua vida, tentou contra a tua casa, tentou contra a tua família, mas essa é a resposta de Deus para ele. Ele derrama ainda mais o Espírito, ele derrama ainda mais a glória, ele derrama ainda mais o seu poder. Essa é a resposta que Deus tem para ti. Aleluia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus sobre nós, eu sinto. E a consolação desse Espírito inabalável está sobre vós. Está sobre nós, diz o Senhor. E todos nós temos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória.